Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live pela TESP, o pessoal chegando, Mônica, Kátia, Tatiana. Um prazer aqui vocês já estarem iniciando a abertura dessa live com a arteterapeuta Patrícia Pina Bernardo, que vai estar conversando com a gente sobre os 4 elementos da natureza na arteterapia. Um dos pontos interessantes, fundamentais, essenciais dentro da arteterapia. Todos nós, como arteterapeuta, reconhece a importância de entender os recursos artísticos e a sua função terapêutica, né? Esperando a Patrícia. Façam suas perguntas, já vão anotando aí as suas perguntas, para que quando a gente começar a discutir, vocês também possam estar ajudando aqui a gente a fazer essa live, uma live interativa com todos vocês. Tá ok? Ó, já estamos com um número legal de pessoas esperando para poder ouvir a Patrícia. Entrou uma Patrícia, mas não é a Pina Bernardo. Vamos esperando. Vamos lá, vou mandar uma mensagem aqui para ela do WhatsApp do computador. Algumas pessoas estão pedindo para entrar na live, mas não é a Patrícia. Eu estou esperando a Patrícia para poder fazer o aceite, pessoal. Boa noite, Sherry, Mauro, Sueli. Nossa, já estamos com um pessoal interessado aqui em estar ouvindo o que a gente tem hoje enquanto tema para essa live, né? A gente continua semana que vem com uma outra live. Acredito que a gente vai estar abordando na live da semana que vem sobre os recursos tecnológicos. Não sei se alguém aqui da diretoria pode estar me ajudando. Acho que a gente vai estar falando sobre os recursos tecnológicos virtuais na arteterapia, né? Sobre essa forma hoje de atuação do arteterapeuta. Patrícia Pina, aqui ela solicitou, só que ver solicitação, Patrícia, ok. Vamos lá, aguardando. Um instante, conectando. Olá! Oi. Tudo bom? Deu certo, entrei. Deu certinho, né? Que bom, Patrícia. Já estamos com o público aqui, já esperando, ansiosos, para que a gente possa estar falando sobre esse tema que muito interessa todo arteterapeuta. Vou ligar uma luz aqui. Ver se fica mais. Sim. Se ajeite aí. Uma grande alegria estar aqui. Para todos nós também, viu? Para mim também é uma alegria eu estar conduzindo essa live com você. E, bom, eu acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece Patrícia Pina Bernardo, mas você pode estar falando alguma outra questão que você queira falar sobre a sua apresentação. Mas essa live é uma live que eu acho, como eu disse, interessa a todo arteterapeuta. Está falando desses 4 elementos da natureza e essa relação com a arteterapia. A gente sabe que foi tema de tese do seu doutorado e essa relação desses recursos artísticos na prática arteterapêutica. E eu já começo, talvez assim, você pode estar colocando alguma questão ainda de apresentação, caso você queira, mas eu começo perguntando, Patrícia, e eu quero que
falei para o pessoal logo antes de você entrar, para ir anotando as perguntas, para a gente fazer essa live, uma live bem interativa, mas eu começo perguntando o seguinte, que a gente que está dentro da formação da arte-terapia, a gente reconhece que as pessoas em formação sempre questionam em um determinado momento. Mas como exatamente esse recurso artístico se torna um recurso para um fazer terapêutico, né? Como não cair no recurso artístico em si mesmo, né? E fazer com que ele realmente venha a atender o benefício terapêutico da formação para o arte-terapeuta utilizar na sua prática. Eu acho que isso aí já abre assunto para você apresentar para a gente esse tema de hoje. Sim, principalmente, essa questão sempre me acompanhou, principalmente porque quando eu fui fazer psicologia e artes plásticas, né? Acho que quem me conhece sabe, mas quem talvez não me conheça, eu fiz psicologia de dia, artes plásticas de noite, porque eu já tinha essa intenção de trazer para o campo terapêutico os recursos artísticos. Mas, na época, não se achava nenhum livro em português sobre arte-terapia, nem um texto em português, nem uma pós-graduação em arte-terapia, nem psicologia junguiana eu achei. Porque eu também fui para a psicologia, porque eu tive contato com a obra de Jung e entendi que Jung podia ser o gancho para eu entender que era a questão que ficava para mim. Por que esta necessidade que eu senti em mim de trabalhar com criatividade, de criar e de estar em contato com os diferentes recursos artísticos. Então, eu dançava, eu tocava piano, eu pintava, eu desenhava desde pequena. E para mim, isso era vital. Então, quando eu fui pensar numa profissão, eu pensei, o que pode contemplar tudo que, para mim, é importante, que eu percebia e entendia que era importante para a humanidade, que poderia ser a minha contribuição para a humanidade. E aí me veio um livro do Jung nas mãos, e eu falei assim, então, o Jung também usa artes, então eu falei, as duas áreas vão se casar. Só que eu fui construindo esse diálogo entre as duas, porque eu não encontrava nenhuma disciplina, não encontrava nenhuma pós-graduação, nem psicologia junguiana. Naquela época, quando eu me formei em 82, não tinha especialização em psicologia junguiana. Então, eu fui fazendo o meu caminho, meio autodidata mesmo, pesquisando e trabalhando, e criando propostas. E essa pergunta que eu sempre me fazia e que eu percebia que eu tinha que responder através da minha prática. Não era... Porque eu sabia e eu percebia, fazer arte é bom, é vital, tem efeitos terapêuticos, mas não necessariamente. O que faz da arte poder ser um recurso que possa ser levado para o campo terapêutico, para o campo pedagógico e preventivo, porque eu sempre atuei nas três áreas, em consultório, em instituição e em escolas também, desde que eu me formei. Então, eu fui buscando essas respostas, então, nas minhas pesquisas, né? E aí, no mestrado, eu trouxe a questão da criatividade, por que o processo criativo é terapêutico e o que faz dele ser terapêutico, como a gente proporciona a extrair desse processo os seus efeitos de promoção de expansão da consciência, promoção de saúde mental, promoção de uma aprendizagem que faça sentido. Aí, posto isso, eu comecei a dar supervisão em faculdade e dar aulas, né, em pedagogia, em musicoterapia, em artes plásticas e em psicologia. Na psicologia, dando supervisão, além dessa questão que eu fazia para mim e na minha prática, tanto em consultório quanto na época eu também trabalhei por um tempo concursada como psicóloga da prefeitura, psicóloga da saúde. Como é que eu pensava? Que recurso que eu ia utilizar, por quê, para quê, ou quando a pessoa escolhia um recurso, o grupo que eu estava trabalhando,
nas oficinas no centro de convivência, ou no consultório, quando os meus pacientes escolhiam modelar, ou pintar, ou desenhar, eu pensava assim, bom, por que escolheram isso? Ou por quê? Ou que recurso pode ser mais indicado para trabalhar essa ou aquela questão que eu estou percebendo que está vindo da pessoa, está vindo do grupo como uma necessidade de trabalho. Então, pensando como chegar nessa compreensão, eu fui, aí foi o tema do meu doutorado, né? Que aí eu fui pesquisar, então, o que eu pensei? Muito inspirada na antroposofia, que utiliza a arte como remédio. O médico antroposófico, além dos remédios, e os remédios extraídos da natureza, isso é muito lindo, né? Dessa visão integrada, né, da natureza humana e planetária, ele já tem essa visão. Eu não sou especializada na terapia artística de linha antroposófica, não, mas eu já tive um filho que estudou numa escolinha antroposófica, e o que eu percebia, o que eu aprendia, lendo também os livros deles, né, que eram livros que eu encontrava em português falando disso, e que para mim faziam sentido, eu vi que o médico antroposófico receitava o remédio e atividade artística. Podia receitar canto, podia receitar um trabalho corporal, podia receitar desenho, pintura, modelagem. Então, eu falei assim, tá, então esta é a minha questão. Remédio para que é? Desenhar, pintar, modelar, trabalhar com histórias, com fios, com comida, porque no centro de convivência da prefeitura, onde eu trabalhava, a gente fazia oficina de culinária, fazia oficina de caminhada, eu dava oficina de yoga, oficina de brincar, oficina de canto, de teatro, de desenho e pintura. Então, eu oferecia essas diferentes oficinas, a gente, né, a equipe que trabalhava comigo também, tinha terapeuta ocupacional, assistente social, educador de saúde. E aí, quando a gente recebia pessoas que vinham encaminhadas de escolas, encaminhadas de hospital-dia, encaminhadas de centro de saúde, encaminhadas por fonoaudiólogas, que trabalhavam em centro de saúde também, tinha pessoas que frequentavam a comunidade, porque eram galpões dentro de parques de área verde, os centros de convivência e cooperativa. E eu ajudei a montar um deles, que foi o Seco São Domingos, no Parque São Domingos, em Pirituba. Então, a gente recebia essa população de várias idades, aí eu ajudei a montar como é que a gente estruturava as oficinas, os temas, os objetivos de cada uma dessas diferentes oficinas, e como é que a gente indicava para as pessoas que procuravam essa ou aquela oficina. Para quem indicar a oficina de fios? Para quem indicar a oficina de culinária? Para quem indicar oficina de voz? Oficina de desenho e pintura? Oficina de brincar? Né? Oficina de caminhada. É muito bom trabalhar em contato com a natureza direto, porque a natureza ela é uma coterapeuta, né? Então, eu extraí grandes lições dessa época na prefeitura, tanto que o meu mestrado já foi sobre essas oficinas que eu fazia no centro de convivência. Inspirada, então, por esse estudo que eu fiz a partir do meu mestrado, eu então, criei um projeto. Travou? Não, Dilane. Para mim também não. Para mim não travou. Para mim também não, então tá bom. E aí, então, eu fui buscar inspiração para pensar que recurso que é bom para quê e por quê nos 4 elementos da natureza. Por quê? Porque eu tinha contato com os estudos do Jung sobre alquimia, e a alquimia tem operações relacionadas aos 4 elementos. Cada uma dessas operações tem os aspectos psíquicos aos quais elas se referem. Assim que eu me formei, eu já criei uma proposta de trabalho com oficinas com os 4 elementos desde que eu me formei,
porque eu entendia que eram recursos que enriqueciam as possibilidades de resposta às questões que a vida, que o próprio desenvolvimento vai trazendo para a gente. Mas eu ainda não entendia exatamente por que era diferente, que tipo de resposta diferente eram essas, que os diferentes materiais proporcionavam. Mas eu entendia que quando eu trabalhava com argila, como artista plástica, com argila, ou com fotografia, ou com fios, com histórias, com linhas, né, com desenho, ou com pintura, com água, eu percebia que isso ativava em mim questões diferentes, me exigia uma postura diferente diante do material. É um diálogo com o material que a gente estabelece no fazer artístico e o material passa informações, ele solicita da gente aspectos diferentes, da mesma forma que diferentes filhos da mesma mãe, do mesmo pai, solicitam diferentes aspectos da gente como mãe ou como pai. Então, percebendo isso, e aí buscando isso, e na astrologia, porque eu acabei de me formar em psicologia, fui fazer um curso de astrologia e de mitologia grega ao mesmo tempo. Então eu percebi que os signos de fogo, que eram regidos por planetas que eram deuses gregos, que tinham a ver com esses elementos desses signos, ou de fogo, de água, de terra e de ar, que informações eles traziam sobre a dinâmica psicológica que a gente poderia fazer, o relacionamento com os aspectos simbólicos desses 4 elementos, deles enquanto forças psíquicas, porque a alquimia diz que os 4 elementos estão na matéria-prima do qual tudo que existe foi feito. E tudo que existe em todos os níveis, no físico e no psíquico, né? Então a gente pode pensar que esses elementos estão presentes no ser humano de forma dinamizada. E é isso que eu fui buscar, fui pesquisar. E nessa busca, fiz o projeto do doutorado, entrei do doutorado e aí fui apresentar uma oficina num congresso de psicologia junguiana, uma oficina de criatividade, lá em Punta del Este. E aí eu encontrei o Marcos Fleury, Marcos Calia, que eles souberam do tema da minha pesquisa, e o Marcos Calia falou para mim, olha, Patrícia, isso era em abril, e eles iam em outubro. A gente vai todo ano para o México fazer um trabalho junto com indígenas mexicanos de incubação de sonhos, e eles trabalham com os 4 elementos. Eles fazem rituais que têm a ver com os 4 elementos, os mitos indígenas relativos também aos 4 elementos. Eu acho que vai agregar, vai trazer informações interessantes para o teu doutorado participar desse workshop. E aí eu fui, então eu aprendi como os índios visualizam os 4 elementos. E eles colocam os 4 elementos numa roda. Aí pronto, para mim fechou. Porque pôs uma roda, os 4 elementos, eu vi que o que eles falam de cada ponto dessa roda, que corresponde aos 4 pontos cardeais, e a relação que lá no México fazem, porque tem outras culturas indígenas, outras etnias que fazem relação um pouco diferente do ponto cardeal com o elemento. Como eles fazem no México, para mim casou direitinho com o que o Jung fala das 4 funções também, da consciência, e como 2 pares de opostos. A sensação e a intuição, que são formas de perceber o mundo, ou pelos 5 sentidos, aqui e agora, ou pelo que eu vislumbro de possibilidades potenciais que eu visualizo. Então, uma visão ligada ao futuro da intuição, que são 2 formas de percepção ou 2 formas de julgamento, o pensamento e o sentimento. Como é que eu avalio o que eu vivo, ou que valor que eu dou ao que eu vivo, 2 formas de julgamento. E então eu vi que a gente poderia coincidir as 4 funções com esses 4 pontos da roda de cura, e o que cada um dos 3 signos de cada elemento também expressam e traduzem enquanto forças psíquicas
ligadas à simbologia desses elementos, tudo isso casou, começava a casar, e aí então eu fui chegando nessas conclusões, o que cada um desses diferentes recursos, e aí eu distribuí os diferentes recursos que a gente utiliza em arte-terapia nessa roda. Então, fogo tem a ver com trabalho com velas, o trabalho com a própria visualização criativa e então olhar para dentro e dar trazer isso, simbolizar isso de alguma forma, através de algum recurso criativo, e que o fogo ele ilumina o que está no inconsciente, o que está no escuro, então trabalho com o olhar para dentro e o manifestar, o trazer isso para a luz, né? Então, mandala de velas, o rabiscar várias cores, depois o preto em cima e você riscar e revelando aquilo que está vindo à tona, né? Por exemplo, o elemento água, então que tem a ver com a função do sentimento, que é o fluir, o deixar fluir os sentimentos. Então, eu trabalho com pintura em diferentes suportes, com as cores. O elemento terra, eu trabalho com a tridimensionalidade. A terra, o número da terra é o 4, a estruturação, dar um lugar, as raízes, né? Então, recursos que até tem a ver com os 5 sentidos também, né? Então, materiais que vêm da natureza, o barro, as caixas, o trabalho com o elemento ar, com as histórias, com os fios, com a tesoura, o recortar, o religar, tudo isso tem a ver com o elemento ar. E o que cada um ajuda a trabalhar. Então, o elemento fogo, ele ajuda a trazer, ele mobiliza a nossa energia psíquica, ele nos abre para a possibilidade de vislumbrar o novo, novas possibilidades, né? Vislumbrar, entrar em contato com potenciais, com os nossos desejos, o que mobiliza a nossa energia. O fogo, ele é cinético, ele ao mesmo tempo é focal, então direcionamento, dá um direcionamento para a nossa energia, abrir caminho para o novo, perceber que eu posso inovar, ousar, combater, né? Então, a criatividade tem a ver com fogo, a combatividade também, a coragem, então é um elemento bom para trabalhar o oposto, para trabalhar o medo, para trabalhar a paralisia, assim, que a pessoa fica na repetição do já conhecido, pelo medo do desconhecido. O fogo ajuda a trabalhar a ousadia, e por aí vai. Eu fui fazendo, então, essas relações. E aí, eu fui podendo, não de recursos que eu já aplicava. Simone, o fogo está ligado à função intuição, dentro do meu estudo, do meu ponto de vista. Por que intuição? Porque o intuitivo, ele enxerga o que ninguém está vendo. Os artistas, são os visionários, os intuitivos, os xamãs, eles enxergam que está nessa dimensão do oculto, né? Por quê? Porque o fogo, ele ilumina aquilo que está no escuro, aquilo que está no inconsciente, aquilo que ainda não se manifestou, mas é um potencial, uma possibilidade. Então, ele traz do futuro para o presente. Os artistas fazem isso. Os artistas no Renascimento, por exemplo, os artistas do Renascimento pintavam construções que os arquitetos ainda não tinham encontrado a maneira de colocar, de levantar, vamos dizer assim, de materializar. Primeiro foram pintadas essas casas e depois foram construídas. Eu lembro de ter aprendido sobre isso na Faculdade de Artes Plásticas. Liamara, manda um e-mail para mim, depois a gente põe o meu e-mail, é pattemudo.pina com 2 N's, @uol.com.br, com o pedido, porque meus livros estão esgotados e eu vou
fazendo a reimpressão conforme os pedidos de vocês. Isso está nos meus livros, né? Porque tudo que eu não achei nos livros, eu fui pesquisar e depois fui colocando nos meus livros. E também tem no seu canal do YouTube, né, vários vídeos que você fala também, sobre questões que dá para o pessoal entrar e depois também tá entrando em contato com você para adquirir os livros, né? Porque aí eu fui não só entendendo o que cada diferente recurso em arte-terapia ajudava a trabalhar, isso para mim foi muito importante para entender a necessidade do paciente, ou quando ele escolhe um recurso para se expressar, ou quando ele percebe, tem alguma dificuldade em algum dos recursos propostos, eu também posso entender que travas que precisam ser trabalhadas. Ao mesmo tempo... Você trabalhava de forma terapêutica, né, Patrícia? Porque isso que você traz faz do fazer do arte-terapeuta a proposta terapêutica, né? Porque senão, como a gente já conversou e eu falei logo no começo, senão fica o recurso artístico em si mesmo, né? Desvinculado da proposta da nossa formação. Você sabe que para mim foi muito interessante no Centro de Convivência, eu trabalhava com 3 terapeutas ocupacionais. Uma delas era coordenadora do centro e 2 delas trabalhavam junto comigo nas oficinas. Nós 4 ajudamos a montar toda a estrutura de oficinas, depois vieram outros profissionais. E aí, elas, muito do que eu fui desenvolvendo e pesquisando foi em resposta mesmo, porque para elas era atividade que era importante. E como é que eu falava para elas? Olha, gente, mas como é que a gente vai falar para uma pessoa que essa oficina vai ser mais indicada no caso dela, ou que aquela oficina, né? Então, o fazer é bom, sim, mas não é só o fazer. O que a pessoa faz dialoga com ela, ajuda ela a entender. Alguém perguntou aqui, peraí. Como desenvolver a intuição? Indicado fazer uma atividade com ela. Ela está perguntando o que você acabou de responder, né? Talvez ela quer que você organize um pouco para ela o pensamento, né? Como essa atividade realmente faz desenvolver a atenção utilizando o recurso, né? Você disse da linguagem, né? Ele fala e nos mobiliza, né? Mas aí, eu acho que é isso que ela está perguntando. Então, aí eu fui vendo, né, que atividade que era boa para quê e por quê, respondendo as TOs, pensando como é que eu entendia quando o grupo queria trabalhar com uma coisa ou com outra, ou quando eu propunha, sentia a necessidade de propor, por exemplo, trabalho com história, ou trabalho com pintura em pedras. Então, por que propor isso? Eu, como psicóloga, eu tinha essa autoexigência, por isso eu fui fazer minhas pesquisas. Eu falei, eu tenho que saber por que eu estou propondo isso. Né? O que faz disso um recurso ser utilizado pelo psicólogo? O aspecto terapêutico, mesmo sendo usado no campo preventivo, como era o caso do centro de convivência, ou quando eu propunha no consultório. E aí eu fui pesquisar recursos que respondessem a necessidades também dos pacientes. E fui aprendendo com eles. O recurso com fogo, como perguntaram. Chegou um pacientinho meu, que aí ele falava assim, e ele estava para ser expulso do colégio, muito agressivo, e descobri também que ele apanhava muito dos pais, enfim, ele virava uma bola de neve. Ele tinha um comportamento agressivo, em resposta eram agressivos com ele, e por aí vai. E aí, através da criatividade, ele pôde trazer esse fogo de uma maneira positiva e iluminando ao mesmo tempo aquilo que estava incomodando, precisando ser trabalhado. Mas como é que ele trouxe, por exemplo, o fogo para a sessão? Ele começou. Então, eu fui também trazendo os recursos ligados aos elementos, muito inspirada pelo que os meus pacientes me traziam.
Então ele falou assim, eu tinha aquelas velas decorativas, né? Naquela época até hoje tem, mas naquela época teve uma época em que elas eram bastante usadas como decoração e eu tinha, e ele falou assim, eu quero acender uma vela. Aí ele falou assim, eu quero fazer uma fogueira. Aí eu peguei uma panelinha de metal que não queimava, né? E aí a gente pegou folhinhas secas, gravetos, aí a gente acendia o fogo. Eu ensinava para ele que o fogo tanto cria quanto destrói. Pra vocês terem uma ideia, ele, uma vez, aliás, eu falo disso, conto até o exemplo dele num texto meu, que está na revista Arte Terapia, a Arte Terapia Cores da Vida, a revista da Albaate, e quem quiser, me manda um e-mail, me pede que eu no e-mail ou nas mensagens que eu mando esse texto para vocês, tá? Que eu falo dos 4 elementos e falo desse caso, que ele chegou, para vocês terem uma ideia, a pôr a mão no fogo, na fogueira de São João, da escola, e deixar queimar um pouco a mão. Estava nesse nível. Então, ele precisava urgentemente aprender a trabalhar com a agressividade dele e com a autoagressividade e equilibrar isso. E ele começou a me pedir o trabalho com fogo. Ele começou a entender que o fogo expressava uma questão psíquica dele que precisava pedir a elaboração. Aí, eu ensinei para ele fazer a vela, acender a vela. Eu falava sempre que a gente acende a vela, a gente precisa pôr uma intenção. Porque o fogo é uma energia que tanto pode criar quanto destruir. A gente precisa direcionar essa energia para o que a gente quer. Então, vamos aprender a direcionar para o criativo, porque a gente quer criar, o que a gente quer trazer para a nossa vida. E aí eu falo assim, olha, fogo, ele é sagrado, ele é muito potente, a gente precisa ter respeito a ele, né? Então, ele acendia a vela e fazia um pedido. Aí eu comecei a trabalhar, porque ele se identificava muito com aquele que brigava, com o anjinho, com o outro lado, com o lado bom que ele nem sabia mais que ele tinha. Então a gente fez um anjo, aí acendia a vela, fazia um pedido para o anjo, aí fazia a fogueirinha, e aí eu lembro que a gente pegava o tambor e tocava a música, e os bonecos de índiozinhos, criava um ritual em torno da fogueirinha que a gente fazia, e criava uma história. E com isso, fizemos a lanterninha, que também é um recurso que eu trouxe de quando meu filho estudou na escolinha Waldorf, que eles fazem a lanterna na festa junina, eles montam a lanterna e acendem ao redor da fogueira. E aí teve um dia que ele chegou, a mãe dele me contou. E ele era assim, não podia nem deixar a faca perto dele, que ele pegava, quando ele chegou, ele estava nesse nível. Mas aí depois ele começou a mudar na escola, a ter amigos, a trazer o lado criativo dele, que é o outro lado do fogo. O destruidor e o criador são os dois lados de uma moeda, os dois arquétipos ligados ao fogo. E aí ele falou assim, olha, a mãe dele contou, meu filho chegou em casa, ele falou, vamos acender uma vela, eu quero acender uma vela para o meu anjo da guarda. E ele explicou para a mãe tudo que eu explicava para ele do fogo. Olha, mãe, eu vou te ensinar como é que a gente tem que trabalhar com fogo. Porque ao mesmo tempo eu explico para as crianças, você só acende o fogo do lado de um adulto. Explico tudo isso. Então, a história da menina da lanterna é uma das que eu gosto de trazer junto com a lanterninha, que é a escola a história que as escolas antroposóficas trabalham, né, junto com a lanterninha. Então, muitos desses recursos foram vindo também de pedidos ou de necessidade de pacientes, eu tentando entender. Então, vocês veem, esse paciente, questão que tinha a ver com agressividade, questão que tinha a ver com essa energia criativa mal direcionada, e ao mesmo tempo uma carência, porque o fogo é um elemento que ele agrega, que ele também traz, é o calor do ninho.
Então, ele era uma criança adotada, que ele sentia a falta de se sentir acolhido no ninho. E essa falta do ninho se transformava em agressividade, que ele jogava para o ambiente, voltava para ele, ou vice-versa, porque sempre que a gente trabalha com criança, a gente trabalha com esses dois polos, a criança e os pais, ou a criança e a escola, né? A gente sempre, o meio onde ela está inserida é muito importante no trabalho também, né? Outro caso, e também eu acho que eu conto nesse texto, eu não lembro, mas em algum dos meus livros eu acho que eu conto. Uma criança, isso já eu como supervisora, uma criança que ela não pintava. Ela não tinha uma mão, ela tinha uma mão, ela não tinha dedos de uma mão. Era assim. Porque uma vez ela mexeu nas ferramentas do pai e sem querer cortou a mão, cortou os dedos. O pai se sentia muito culpado e queria, estava fazendo de tudo para a menina voltar a ter mão. Ele queria conseguir uma dedo postiço, alguma coisa. Uma E essa função, né? menina, Que pudesse essa exercer menina a função. ele queria, na verdade, aliviar a culpa dele. E ela só queria ser uma criança. Ela queria poder fazer tudo do jeito que era a mão dela. Ela queria poder andar de bicicleta, brincar. E ela não estava conseguindo, porque ela estava sendo super protegida. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, ela não usava pintura. Ela, no máximo, delineava com a cor o desenho dela. Ela não pintava. Isso me chamou a atenção junto com o fato dela não conseguir expressar os sentimentos dela para a família, para o pai, para a mãe. Falar, olha, eu quero poder andar de bicicleta, eu quero poder brincar, não quero ter que me preocupar que eu não tenho o dedo de uma mão. Eu posso fazer tudo, também me adaptar a isso, né? E eles estavam querendo levar ela no programa do Ratinho para conseguir uma mão nova para ela. E ela queria falar que eu não queria essa exposição. Então, eu pensei, como trabalhar para ajudar essa criança a falar dos sentimentos dela, a conseguir expressar isso, né? Não ficar contido. Como estava aparecendo na pintura, inclusive. Então, eu criei, junto com a aluna, uma maneiras de trazer o elemento água. Então, por exemplo, pintando a mão, os pés, carimbando, criando o caminho, criando a marca dela, né? E tá tudo certo, essa marca ser assim, essa ser assim. Depois, lavando, massageando em água com essência, com folhinhas, o contato com a água. Depois, numa outra sessão, eu falei assim, olha, vamos fazer assim. Ela vai criar o baú da bruxa, com poções mágicas. Então, ela vai escolher uma cor para cada poção, que ela vai associar sentimentos. A poção do amor para trabalhar a solidão, a poção da alegria para trabalhar a tristeza. Ela ia escolher o que ela queria trabalhar. Qual é a cor que ela ia associar essa poção, esse sentimento. Inspirado nos livros de geleia, decorados, de Monte Verde, eu falei assim, vamos pedir para ela decorar os potes e fazer uma caixinha, o baúzinho da bruxa, e cada poção vai ser a poção mágica. Então ela vai pôr água, ela pode pôr a essência que ela quiser, com tinta, criar a cor, decorar o pote e colocar para que é aquela poção mágica. E aí ela fez o baú da bruxa dela. Eu tenho a foto dos desenhos antes e depois ela começou a pintar. Pintou também uma camiseta para ela usar nas sessões, com a marca dela, a cara dela, como é que ela gosta de ser chamada. Também é uma outra atividade com pintura, e que traz também a pintura, vai ajudar a trabalhar o fluxo de sentimentos, vai ajudar a trabalhar o amor próprio, a autoaceitação, a energia amorosa, né? A água é um elemento que ele se espalha, ele toca o outro. Então, foi impressionante. Essa menina conseguiu falar para os pais o que ela estava sentindo, conseguiu reivindicar o que ela queria, dizer que ela não estava se sentindo à vontade com tanta superproteção, ela queria poder ser ela mesma, do jeito que ela é, tá tudo certo.
né? Ela não tinha mágoa por ter sofrido esse acidente, ela só não queria ser tratada como diferente, ela queria poder ter uma vida normal. E aí, vendo o efeito que fez com essa criança, foi uma das atividades que eu passei a utilizar com pacientes, com grupos, para trabalhar os sentimentos também. Então, atividades com caixas também, que depois eu fui estruturar a ideia de que a caixa tem a ver com o elemento terra, que tem a ver com a estruturação, com dar um lugar. Por exemplo, uma criança que não estava aceitando o irmãozinho veio para mim, ela tinha 5 anos, veio para mim por causa disso. E aí, uma atividade que ajudou ela, 2, aliás, uma com história, ela começou a escrever, desenhar, escrever não, desenhar e contar, né? Porque ela ainda não escrevia, mas é a mesma coisa, o livrinho de história. A história dela, e que depois trouxe a história de um nascimento. Então, ela começou... Por quê? Porque a história coloca, que eu associei o elemento ar, que o elemento ar tem a ver com a espada, com a separação dos opostos. Separação do eu e do outro, e aí cria essa distância. E, criada a distância, cria a necessidade de interação. O elemento ar tem a ver com a comunicação, de poder separar o eu do outro. Então, quando eu trago um trabalho para expresso alguma coisa que estava dentro de mim para fora, eu crio uma distância que me permite me olhar como um outro. E é mais fácil falar de mim através do outro, através do trabalho, através do personagem. Então, tudo isso tem a ver com o elemento ar. As histórias, os personagens, a dramatização. E aí, então ela começou fazendo isso, criando uma história que aí não estava falando dela, mas estava. Mas aí ela conseguia olhar com uma perspectiva para entender, ela está precisando entender o que é ter um irmão. O que ele está fazendo na minha vida? Como assim? Eu era Pois é, cada um tem a sua estrela, né? O seu grande dom, o seu talento. Obrigada. Olha, já olharam a estrela no anel, né? Pois é. E aí, então, depois ela fez uma casa, uma caixa, e para ela foi muito importante, porque a caixa tem a ver com o elemento terra. Terra tem a ver com você trazer para a tua mão. Você dar um lugar na tua vida para aquilo. Você destinar um lugar, você criar a base, dar os fundamentos, assentar, né? E se apropriar. Então, tudo isso tem a ver, se você pega os signos que tem a ver com o elemento terra, por exemplo, o touro, o signo de touro, regido por Vênus, que gosta das coisas bonitas, o cuidado do corpo, né? Tudo isso tem a ver com o elemento touro, é o signo de terra, tem a ver com a sua mão tomar posse. Isso é muito importante. Daí, então ela fez uma casa, numa caixa, e ela deu um lugar para ela, para o irmão, para a família. Ela criou uma casa e criou uma cama para cada um. Depois disso, ela começou a brincar com o irmão, começou a aceitar. Em 6 meses, os pais falaram, olha, a gente não precisa mais, ela não precisa mais da terapia, porque a gente já... Ela está brincando com o irmão. A última sessão que eu fiz foi com a família, e aí ela foi com o irmão e com os pais, e eles construindo juntos o seu jardim interior. Um espaço comum, onde cada um pode ser cada um. Você traz isso com uma propriedade tão interessante, né? Como o recurso artístico assume uma dimensão subjetiva, simbólica, singular, e fala com o sujeito para colocar ele num outro lugar de se experimentar, não é verdade? Como você disse um momento, se dá um direcionamento criativo para aquilo que é a questão dela, não é verdade, Patrícia? E o recurso fala. Eu acredito não, eu sei. Como Jung falava, perguntaram se ele acredita em Deus. Ele falou assim, eu não acredito. Acreditar? Eu não acredito, eu sei. Eu sei que a natureza fala, ela é viva e ela dialoga e ela trabalha. Então, a pessoa está trabalhando no material e o material está trabalhando nela. É um campo. Isso eu já falo
mestrado, né? E continuo a entender essa linguagem de cada material. Então, eu encaro cada material como tendo vida, cada cor como ser um ser que dialoga, ensina coisas e ao mesmo tempo aprende com a gente. A argila, se não é a nossa mão modelando, ela não assume forma nenhuma. Quando a gente modela, a gente extrai a alma dela e ela pode ser tantas coisas que se a gente não trabalha sobre ela, ela não é. Mas ela ensina tantas outras e mostra tantas outras para a gente. Ela responde, ela agradece, ela corresponde. E é tão bonito, né? Porque a gente cria nela e ela também nos ajuda, se cria através de nós, né? Ela nos ajuda. Como essa relação depois a gente leva para outras, né? Como de repente a gente não consegue viver essa relação com os pais, como você falou nos casos aí de uma maneira muito interessante. A gente não consegue falar para o pai, não consegue se colocar, mas quando a gente coloca a pessoa conversando com essa possibilidade via o recurso, o material artístico, isso favorece que essa relação possa ser levada para outras relações também, né? Você sabe, né? Isso é o poder, isso acontece. O que acontece, a gente vê acontecendo, é mágico. É mágico. Por isso eu sempre falo para os alunos, nós somos os bruxinhas do bem, né? É mágico. É magia, né? Eu acho que quando eu percebo isso nas formações de arte-terapia, como que chega um momento onde tudo se encanta também a prática e o arte-terapeuta se reconhece arte-terapeuta realmente podendo utilizar desse conhecimento artístico, na verdade. Eu vejo como isso, ocorre essa transformação na formação quando isso é apropriado. Você que tem muito mais anos de formação em arte-terapia, o que você percebe? Em que momento que você percebe que o formando em arte-terapia percebe essa conexão? Então, eu sempre falo para os meus alunos, tira uma foto antes e uma depois. Porque é visível mesmo, é tão lindo, né? A gente vê como que ele entra de um jeito e sai de outro. Ele rejuvenesce, ele sai com roupas coloridas. Quem entra com roupa escura sai com roupa toda colorida. E por quê? Porque ele também vai percebendo, em primeiro lugar, nele. E se não perceber nele, não é uma terapia, mas é terapêutico. A arte-terapia é levada para o campo pedagógico. A gente tem que fazer o que a gente prega. Então, a gente utiliza em arte-terapia, a arte-terapia como um recurso pedagógico. E o aluno vivenciando, ele vai percebendo as transformações nele. E isso mexe, né? Quem não quer se transformar, nem faça o curso. Porque, às vezes, isso assusta, né? A vida muda, a pessoa muda, mas com certeza é para melhor. Isso eu garanto. Se é aplicado de uma maneira, porque eu acho que é assim, a gente tem que respeitar o contexto, né? A gente não vai expor a intimidade de ninguém, a gente vai criar o vaso, criar o espaço protegido, fechar as questões no campo pedagógico, mas respeitando toda a intimidade, porque o que é trazido é material, é vida de cada um, e porque é vida de cada um, tem que ter o sigilo, tem que ter o respeito, o cuidado. Por isso é tão bonito ver como cada um cuida dos outros, se a gente trabalha bem esse vaso, se a gente respeita a intimidade do outro, sabendo que a gente não está lá para interpretar ninguém, mas ao mesmo tempo está lá para cuidar desta formação, né? Para ser como um tutor, né? Você está conseguindo ler? Quer que eu leia para você? A Alguém Silvia está perguntou perguntando assim, como trabalhar fogo sem, de repente, se no caso não está junto com a criança. Então, aí, no caso do fogo, no trabalho online, tem que ter o adulto junto, sabe?
Ou Mas então... você mesmo disse outras propostas do fogo, né? Como a pintura do giz e o colocar preto. Isso também é a função Pode psíquica do também, fogo. pode se pedir, ó, por exemplo, depende da idade, né? Se é uma idade que a criança consegue, você consegue orientar, você vai orientar que esteja num lugar aonde, por exemplo, você pode pôr a vela, acender a vela fixada num prato, que se cair não vai pegar fogo. Então, você garante isso. Pode pegar o giz de cera, por exemplo, tem um CD. O giz de cera vai pondo a pontinha na vela e vai pintando no CD. Uma das maneiras de se trabalhar com fogo. Mas aí depois, né? Quando acende, quando apaga, você fica com a pessoa desde o final, com a criança. Mas sabendo a idade, sabendo a condição da criança, avisando com o pai. Os pais, olha, eu vou trabalhar com fogo hoje, então fica atento. Antes de começar, depois de começar. Mesmo se não ficar junto, você garantir, né, que cuidar. Então é possível. Agora depende da idade. Se é muito pequeno, aí sem o adulto estar junto, não dá mesmo. Então, acho que vai tendo Existe alguns fatores limitantes, né, que tem que ser considerado. E não é só no online, não é mesmo, Patrícia? Existem alguns fatores limitantes, mas que a gente pode estar utilizando no conhecimento dos recursos a mesma função psíquica, mas muitas vezes não precisando usar aquele material específico. Por Você exemplo, aborda muito bem isso. A luminária, você pode fazer a luminária com uma lampadinha, aquelas lampadinhas de LED, né? Não precisa ser necessariamente com fogo. Então, a gente vai adaptando o recurso às condições, né? Isso é possível. Muitas vezes até mesmo num desenho escuro, usar a borracha, né? Para clarear esse desenho. Trazer, porque o fogo faz isso. Exatamente. Extrai do inconsciente para a consciência. Por isso é um elemento ligado à tomada de consciência, a vislumbrar possibilidades que a pessoa pode não estar encarando. Por exemplo, um exemplo também de uma indicação. A pessoa está muito triste, muito chorosa, muito deprimida. Esta energia do fogo está represada, ou porque tem muita água, então está lá socada no fundo, ou porque, às vezes, a tristeza está sobre uma raiva, que está tão lá dentro, né? A depressão é isso, a energia está toda para dentro. E o fogo vai ajudar a trazer essa energia de dentro para fora. Então, nesses casos, a atividade do fogo pode ajudar a secar um pouco da água. Tem água demais, sentimento demais. Aí a pessoa vai se afogando nele. Aí não precisa expressar, ótimo, mas tem que vir da água para a terra, para o fogo, né? O fogo vai ajudar a secar, a terra vai ajudar a dar um limite, a conter toda essa água para poder trabalhar com ela, né? Olha tinta só, fluorescente, a opção para trabalhar tinta fluorescente. Também. Então, por que não pode ser, o arteterapeuta tem que ter esse compromisso de não ser assim, simplesmente fazer por fazer, porque às vezes ele traz um recurso que, em vez de ajudar, vai atrapalhar. A pessoa já está afogando, vai trazer mais água, ela vai acabar de se afundar. Então, tem que saber, tem que ter essa consciência do que pode ajudar e do que pode não ser. Todo remédio também é veneno, né? É o para quê, para quem, quando, por quê. Isso tudo tem que ser um pensamento do arte terapêutico. O arte terapeuta tem que articular esse pensamento. Senão fica nesse livre fazer. E aí você pode prejudicar muito mais as condições da pessoa do que facilitar e trazer como um processo realmente terapêutico. E as 4 funções ajudam a entender também. A Dilene está falando, teatro de sombras também é uma das maneiras de trabalhar com o elemento fogo, trabalhar com a ideia da luz. Ou então, teatro de sombras, Dilene, também tem a ver com preto e branco. Preto e branco tem a ver com o elemento ar. Teatro de sombras, acho até que ia mais para o elemento ar, porque trabalha com essa polaridade.
claro, escuro, luz, sombra, um lado e o seu oposto, né? Porque ajuda a olhar para um lado, olhar para o outro. E aí depois integrar. Quando se tem muito medo de perdas, qual é o material adequado para trabalhar? Olha, um recurso que tem a ver com medo de perdas, aí depende, né? Que ajuda a trabalhar a morte, a transformação, porque o medo de perda é o medo da morte. Mas o que ajuda a trabalhar com a morte é a ideia do renascimento. Então, trabalho com mosaico, trabalho com colagem, você corta, você destaca, você quebra e você religa e cria uma coisa nova a partir daquilo que foi destruído. Então, o mosaico seria um recurso muito interessante para trabalhar o medo de perda e para trabalhar o luto Porque você também. mostra, né, que o que destrói, de alguma forma, você reconstrói. E esse reconstruir está tudo bem para cada um até esse momento, que são as possibilidades, né, de reconstrução. Olha, a gente Sim. já deu Tá uma hora de acabando. live. Pô, você acredita nisso? Mas o Instagram está dando sempre, parece uns minutos a mais, não está deixando a gente cair. Mas nós já É. fizemos uma hora de live, Patrícia, e aqui estamos todo O mundo Bruno está parado. falando de As trabalho perguntas com começaram a sementes surgir também. agora. As perguntas O começaram a surgir trabalho agora, com porque até então sementes. estava todo mundo só te ouvindo. Oi? É. Trabalho com sementes, o Bruno falou, também ajuda a trabalhar com luto, porque trabalhar com a transformação. Tudo que morre é o fruto colhido que traz dentro dele a semente do novo. Compreendendo isso, o recurso, do mesmo jeito que a história certa, na hora certa, com a pessoa certa, a gente otimiza ao máximo o potencial terapêutico daqueles recursos. Né? Então, fazer a pós-terapia é fundamental para se conhecer essa base, essa fundamentação, né? Para poder propor, porque é isso que diferencia de um simples artesanato. Não que o artesanato seja ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Uma atendida trazia muita necessidade de repetir costura, linha. Linha é ar, sim, trabalho com histórias. E aí você pode trazer histórias e a partir disso é um recurso que ajuda a trabalhar histórias, ajuda a trabalhar comunicação, ajuda a trabalhar relacionamentos. Aí a gente pode pesquisar, né? O que dentro dessa temática toda que ela pode estar querendo, precisando trabalhar. Eu comecei, uma das disciplinas que eu dei em psicologia, na faculdade de psicologia na graduação, foi a supervisão de psicodiagnóstico infantil. Em vez de usar os testes tradicionais, eu comecei a usar os recursos da arte-terapia como recursos diagnósticos também. Então, por exemplo, o recurso que tem a ver com os 4 elementos ajuda a gente a ver como que estão essas áreas da vida da pessoa também, né? Então e ajuda a equilibrar também. Então é importante, se a pessoa só está num recurso, a gente pode entender será que é importante também apresentar um outro para ela poder descobrir um outro caminho que tragam coisas novas, porque às vezes ela está rodando em círculos. Ou entendendo que questão ela está precisando trabalhar, a gente ajuda ela nessa transformação que ela está precisando fazer, né? Mas sempre essa compreensão, ela é muito útil para o psicólogo, para o arteterapeuta, né? Para o professor também, porque ele vai buscar que recurso que é mais adequado para trabalhar aquele tema pedagógico, e como aquele tema pedagógico pode ser um gancho para a criança entender melhor a sua própria história, conseguir desenvolver recursos que permitam ela responder à vida dela de uma maneira mais integrada, mais plena, né? E acaba tendo efeitos terapêuticos também, mesmo não sendo esse o foco. E como é importante a gente reconhecer esse estudo seu sistematizado, né, no seu doutorado, como é importante a gente reconhecer isso dentro da especialização em arte-terapia, a importância da especialização em arte-terapia trazer esse assunto, porque é aí que a gente tem, né? Esse estudo é dentro da especialização. Pois é, da especialização, das pesquisas que se fazem, né? É muito importante, eu acho, quanto mais pesquisas se puderem fazer
e estudos sobre esses temas, mais a gente vai ampliar e aprofundar o nosso olhar sobre o fazer terapêutico. Isso é fundamental, não só para a gente saber o que a gente está fazendo e para a gente poder proporcionar esse efeito terapêutico e transformador, que a arte-terapia tem um potencial maravilhoso de promover a cura por uma medicina doce, como os índios chamam a doce medicina, né? Que é a medicina da arte, e a arte é um remédio também, e é um remédio, é uma vitamina, é o campo preventivo, eu acho a possibilidade de trazer para o campo preventivo é muito importante, né? Então, esses conhecimentos, eles têm muitas contribuições para trazer para o ser humano, e a sua compreensão, eu acho que os 4 elementos ainda têm uma contribuição para essa visão da ecologia profunda. O meio ambiente que está sendo tão depredado. Se eu vejo no animal, se eu vejo nos rios, nas cachoeiras, na terra, aspectos meus, da minha alma, eu me vejo no animal e vejo ele em mim, eu me vejo nos rios e vejo ele em mim, eu vou tratar bem tudo. Eu não vou mais causar o sofrimento, eu vou querer trazer saúde para o meu meio ambiente, para o mundo. E eu acho que esse é o efeito da arte-terapia, que é reverberante, né? Ela reverbera. Então, acho que ela tem um potencial muito importante. O Afai Gostói cita um escultor que fala: uma obra, basta que ela exista e o peso da terra será mudado. Eu acredito de verdade nesse potencial da arte-terapia de criar um mundo novo e de curar as dores, curar a alma do mundo, ajudar a curar a alma do mundo, né? Então, por isso que eu tenho tanta alegria em formar arteterapeutas também, não só no meu trabalho como arteterapeuta, né? Mas ensinar, expandir esse conhecimento para que ele possa ser levado para quem e para as áreas que estão precisando, né? E a arteterapia pode ser levada para qualquer área, né? Para qualquer área. Eu costumo dizer, tipo assim, que a arte-terapia está aí dentro do acesso, né, do arte-terapeuta, onde que está no arte-terapeuta a arte-terapia, né? Nesse olhar, nesse reconhecimento, nessa prática especializada, nessa prática, nesse olhar qualificado, na escuta atenta, né? Nessa ressonância afetiva, que tudo isso tem conexão, na verdade, Patrícia. Não tem como não fazer conexão com esses 4 elementos dentro da nossa própria vida e dentro do nosso trabalho como arte-terapeuta. Eu vi que quando na minha formação, na minha prática, este é um conteúdo que transforma a nossa formação enquanto arte-terapeutas. Transforma o nosso fazer, com certeza. E é como Jung falou, você só pode levar a pessoa... Que bom, gente, é muito... Bom, eu adoro falar disso, eu fico o tempo que for. Nós passamos de 1 hora, mas estamos aqui, vamos terminar daqui a pouco, mas já passamos de 1 hora. Eu não sei se de repente você acha algum ponto para poder finalizar. Eu queria até te fazer uma pergunta, que de repente eu acho que eu te coloco num desafio, mas acredito que essa pergunta já devem ter feito para você nesse momento. Nesse momento que nós estamos passando por toda essa questão de distanciamento, da questão da Covid nos abalando, que tipo de elemento seria mais interessante a se trabalhar por conta desse momento atual que nós estamos, no seu ponto de vista? Eu acho que todos, mas qual seria um pouco mais de ênfase? Eu acho que o momento pede este olhar para dentro, então o elemento fogo, que mundo que eu quero ajudar a criar? E o elemento fogo e, ao mesmo tempo, a transformação, porque a gente está lidando muito com morte, e sempre que se tira alguma coisa, o que a gente quer pôr no lugar? A colagem, a janela dos sonhos, feita com colagem, acho por exemplo, um recurso que simboliza muito bem
qual é o pedido hoje e o que está sendo pedido para o ser humano hoje. Olha para dentro, ilumina o teu mundo interno, primeiro porque todo mundo precisa ir para dentro, ficar mais contido. Mas por quê? A gente estava muito extrovertido. Olha para fora com essa perspectiva, esse distanciamento crítico que te permite ver. Este mundo que está aí, é o mundo? Me representa? Se não me representa, por exemplo, essa matança de animais, essa destruição da floresta, me representa? Se não me representa, que mundo que eu quero ajudar a criar? E tudo começa com um sonho. Então, qual é o meu sonho? Para mim, para a minha vida, para a humanidade. Né? Então, o que eu quero colocar no lugar disso que está desmoronando? Então, eu acho que atividades e recursos que ajudem, primeiro, a acender a luz dentro. Trabalho com visualização criativa, trabalho com elemento fogo para trazer, acessar esse potencial criativo e, mais do que isso, a ajudar a iluminar. Eu acho que quando você fala que mundo eu quero ajudar a criar, você fala o que eu vim fazer na Terra. Semente de que eu sou, né? Fala do meu novo jogo. Acho que esse é o tema. Qual é o meu propósito? O que vai dar propósito para a minha vida? Qual é o propósito da minha alma? O que eu vim fazer nesse mundo? O que é de melhor que eu posso fazer para a humanidade? Porque quando o Jung fala que um choque, alguma coisa que te tira o chão dos pés, é o que te faz falar, bom, aonde eu me seguro? O que é fundamental, essencial para a minha vida? Isso tem a ver com a individuação. O que vai dar um sentido para a minha vida? Né? Então, qual é o propósito da minha vida? Então, a questão da individuação, que o Jung falava, muitos são chamados, poucos os escolhidos, que o chamado está aí para todo mundo, mas pouca gente encara, eu ser o mesmo, e eu trazer, né, o que eu quero, e correr todos os riscos, né? Porque uma coisa é você ficar num trabalho garantido que dá um salário, né? Outra coisa é você trazer para o mundo a tua proposta, a tua contribuição, que às vezes para chegar lá como foi o meu caso, né? Eu não estava pronta, eu fui criando esse passo a passo. Mas então eu acho que a questão da individuação é fundamental hoje em dia, porque se não é por aí, eu não vejo sentido, porque para onde eu olho é tristeza. Se a gente vive esse processo de individuação mesmo, a gente se reconhece, né? Porque é diferenciando que a gente sabe quem a gente é, né? Pois é, e aí a gente e aí a gente cura. O que está acontecendo é uma doença mundial. E não é a doença o vírus. A doença é o que está doente na humanidade que precisa ser curado. É muito mais, o vírus é só uma expressão concreta disso. Sim. Então, acho que essa reflexão e o que vai curar é cada um sendo si mesmo dentro do seu propósito. Porque os índios falam, cada um de nós é o remédio que o universo precisa para se manter saudável. E quando a gente traz para o mundo a nossa contribuição, o que a gente nasceu para ser, que é o que o Jung fala do processo de individuação, a gente acessa esse remédio e se autocura. E eu acho que é isso que a humanidade está precisando hoje. Então, descobrir cada um ser quem é. E ser quem é, sendo quem se é, você já está descobrindo, já está no fluxo da tua contribuição para o mundo, do teu processo de individuação. Então, eu acho que é isso. Nossa, uma live, tá todo mundo elogiando, uma live super gostosa, leve, com muito conteúdo, conhecimento, mexe com todos nós, como arteterapeutas, entender a importância disso na nossa prática. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, em nome da ATESP, do grupo, de você ter aceitado essa live já no finalzinho do ano, de ter brilhantemente compartilhado com a gente todo esse conhecimento sistematizado seu de tantos anos de estudo, e agradecer a sua contribuição para a arte-terapia, que a gente sabe o quanto é maravilhosa.
E aí é isso, eu queria que de repente você desse umas palavras finais aqui de encerramento e a gente de repente encerra a live, e, infelizmente, que já passamos de 1h15 de live aqui. Que gostaríamos de Olha, ficar mais, mas eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o convite, agradeço as suas palavras, a generosidade dessas palavras também. Eu sou muito grata à arte terapia, porque se ela não existisse, eu ia ter que inventar um nome para o que eu fazia. Então, a hora que eu descobri que o que eu fazia era arte terapia, na época, era uma coisa muito nova, eu não conhecia ninguém que fizesse o trabalho que eu fazia em 83, quando eu comecei. Então, é uma grande alegria hoje ter parceiros, poder ensinar, poder trocar, poder conhecer o trabalho de um, o trabalho de outro também. Essa troca eu acho muito rica. E só uma explicaçãozinha a mais que eu fiquei devendo para a Dilaina, porque que eu digo que o Teatro de Sombras tem um pouco mais a ver com o elemento ar do que com fogo, embora a luz tenha a ver com fogo. O elemento ar ele tem a ver com o preto e o branco, o claro e o escuro, com os opostos. A gente tem os naipes, por exemplo, dos arcanos menores do tarô, os naipes do baralho, a gente pode relacionar com os 4 elementos, o fogo com paus, as espadas com o ar. Então, a espada divide os opostos, para a gente poder olhar para um lado, poder olhar para o outro, tomar conhecimento. Por isso, eu relaciono o elemento ar à função pensamento, né? Então, o teatro de sombras, ele faz isso. Ao iluminar o que está no inconsciente, o que está na sombra, no escuro, aí ele traz o elemento fogo. Então, ele traria os dois. Só para fechar a explicação, né, que eu comecei a dar e não fechei. E eu acho assim, que uma dos contos que eu sempre lembro, né, que eu analisei no meu mestrado para entender o aspecto terapêutico do fazer artístico, é o conto do quadro de pano, que era uma viúva que tecia bordados e que tem todas as peripécias, enfim, mas que no final, quem quiser me manda um e-mail também pedindo o texto que eu falo desse conto, que é arte terapia, a arte a serviço da vida e da cura de todas as nossas relações, e no meu mestrado também, eu posso passar para vocês. E aí, num determinado momento, o vento leva o quadro dela para o reino das fadas, e depois esse quadro é resgatado pelo filho dela, e quando ela desenrola o quadro de pano que ela fez, que expressava a aldeia dela, mas do jeito que ela queria, que rica, próspera, toda a aldeia se transforma no quadro que ela bordou. A hora que eu vi esse conto, eu falei, é isso, essa é a essência da arte terapia. E ela traz as linhas da nossa vida para a nossa mão, porque o destino está aí, cada um tem o seu, mas o que eu faço com as condições que eu recebo, com a matéria-prima que eu recebo da vida, é a minha criação. Então, o que eu espero e o a minha esperança sempre e a minha proposta com a arte terapia, seja ensinando e seja trabalhando como arte terapeuta, é que as pessoas possam criar, que elas possam não se sentir vítima nunca de nada, mas trazendo para a mão delas qualquer coisa que aconteça com elas é matéria-prima, poder encarar como matéria-prima e colocar a sua obra, isso ser o grãozinho de areia que a ostra precisa para tecer em torno disso a sua pérola. E que cada um traga para o mundo as suas pérolas, a sua riqueza, a sua obra. Aí pronto, a gente vai estar no mundo que faz jus a ser a casa de uma humanidade e de uma natureza tão bela e tão rica, né? Eu acredito e vejo essa beleza na natureza e nas pessoas, né? Então... belíssimo, belíssimo, belíssimo suas palavras. Eu acho que essa live a gente termina com esse sentimento de tudo, de todo esse sentido que você trouxe e da importância, esse poder potencial dos recursos para a arte-terapia, né?
esse fazer terapêutico, que é a nossa prática, precisa disso, né? Com certeza. Olha, muito obrigada de novo. Vamos ter que finalizar por conta do tempo, porque eu acho que em qualquer momento o Insta pode derrubar a gente não sabe por que eles estão dando esses minutos finais, mas acho que a qualquer momento eles podem derrubar a gente. Patrícia, muito obrigada, sempre pela contribuição, e já agradeço todas as outras contribuições futuras que você ainda tem para nos proporcionar. Tá bom? Espero que sim, né? Porque quando a gente está vivo, a gente motivo para criar é só estar vivo, a gente precisa. Com certeza. Muito obrigada a todo mundo que veio hoje. Obrigada a você por estar me recebendo aqui nessa live e me dar essa oportunidade de falar de temas que são tão caros para mim, né? Que eu amo tanto. Para todos nós. Obrigada, Patrícia. Um grande beijo. Boa noite para todos. Semana que vem a gente tem mais uma live, tá bom? Que vai ser às 19 horas. Excepcionalmente, hoje foi às 20, mas semana que vem às 19 horas aí do horário de São Paulo. Um grande beijo. A live fica gravada. Alguém está perguntando. Vai ficar gravada. Eu fechando aqui, em 5 minutinhos já está lá para todo mundo assistir. É uma live que vale a pena ser revista várias vezes. Combinado? Um beijo a todos. Patrícia, obrigada. Um grande beijo. Muito obrigada. Tchau. Boa noite.